Gente, bom dia a todos. Eu vou gravar um vídeo aqui para orientar a todos e vou fazê-lo até em português para que não haja dúvidas sobre as etapas que vocês vão percorrer para poder fazer a inscrição para prestar as provas oficiais de catalão que vão ser realizadas aqui no Brasil nos finais de semana de novembro. Então, primeiro de tudo, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na barra de pesquisa do Google, tá? E vocês vão digitar, ó, Lui Hunter, tá? Vocês digitando isso, já vai aparecer o link do Instituto Ramon Llull. Vocês clicam em cima, aí automaticamente ele já vai abrir. Ok? Então, aqui vocês já estão na área, tá? No site oficial do Instituto Ramon Llull. Ele é um site interessante, vocês podem navegar depois com eles com calma, ele traz notícias culturais de tudo que acontece, fazendo referência à cultura e ao idioma catalão, tá? Então, exposições, encontros de poetas, tudo isso vocês podem ver aqui, depois vocês podem navegar. Voltando aqui à nossa questão dos exames, vocês vão nessa barra horizontal aqui em cima, vocês vão clicar em Llengua. E aí vai abrir essa janela aqui. Então, nessa janela, vocês vão em Certificats de Català e abre essa outra janela, onde aqui na esquerda vocês podem ver todos os níveis que são oferecidos, os exames, aqui no Brasil, tá? Aliás, em todas as localidades fora do domínio territorial catalão. Ok, aí então vocês vão lá, Certificados da Catalá, vocês baixem, tá? Rolem a barra aqui para baixo e vocês vão chegar nesse quadro onde está escrito exatamente os finais de semana de novembro, os sábados que vão ser realizados esses exames. Então, vejam que a prova escrita do nível básico e a prova escrita do nível elemental, os dois são feitos no mesmo dia, tá? A prova escrita do nível intermédio e a prova escrita do nível superior também são no mesmo dia, que são dia 12. A prova escrita no nível suficiência, dia 19. Feito as provas, elas são enviadas para a Espanha, tá? Para a Catalunha. O Instituto Ramon Llull vai corrigir essas provas. Vejam bem, a gente não faz nenhum tipo de correção aqui, nada, tá? E eles divulgam os resultados na web, no mesmo portal, que é o que eu vou ensinar como vocês fazem a inscrição. No mesmo portal, vocês vão pegar os resultados. Se vocês forem aprovados, por ali mesmo, vocês podem imprimir o certificado de vocês, que é um certificado oficial de proficiência daquele nível para o qual vocês prestaram o exame. A publicação desses resultados acontece no dia 10 de fevereiro de 2023, ok? Então, visto aqui, vocês têm interesse em fazer, vocês já sabem qual que é o nível que vocês vão fazer, vocês sabem exatamente a data que isso vai ser realizado. Os exames são presenciais, eles são feitos na sede da Associação Catalônia, aqui em São Paulo, tá? Não necessariamente no mesmo dia é feito o exame escrito e o exame oral, tá? O exame oral, ele vai ser combinado com cada examinando de acordo com a agenda dele e da pessoa que vai fazer a entrevista, ok? Então, caso vocês estejam interessados, o que que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na parte de inscrição e pagamento, tá? Desconsiderem essa palavra pagamento, porque os exames, eles são gratuitos, tá? Em todas as localidades da América Latina, então nós não pagamos nada para realizar esses exames. Então, vocês vão entrar aqui onde fala Céu Eletrônica, isso vai abrir uma outra área, tá? Onde é o local que vocês vão acessar portal onde vocês vão fazer a inscrição. Então, vamos lá. Para acessar os formulários, vocês clicam em Certificação e vai abrir essa janela. Essa janela, vocês têm duas opções. Se vocês estão entrando aqui pela primeira vez, ou seja, vocês nunca se cadastraram antes nesse site, vocês vão vir aqui, vocês vão clicar em Registre-vos e vão seguir o passo a passo. Vai pedir o nome, vai pedir um documento de identificação que pode ser o RG daqui,
pode ser o DNI de lá, quem tiver, pode ser o número do passaporte, não importa. Tem que ser um documento que tenha a sua foto. E aí vocês vão se registrar, tá, né? Se for uma pessoa que já fez algum nível de exame anteriormente, ou seja, já se cadastrou em algum momento nessa plataforma, então a pessoa simplesmente vai colocar aqui o e-mail, que é o mesmo e-mail que ela usou para se registrar da vez anterior, e vai colocar a sua senha aqui. Esqueceu a senha? Clica em Recupera a Contrassenha e eles mandam uma senha temporária para o teu e-mail, ok? Entrando nesse portal, você vai ter que colocar, além dos seus dados pessoais, o nível de exame para o qual você está interessado. Vocês podem fazer mais de um exame, tá? Não há nada que impeça isso. Então, por exemplo, olha, eu acho que eu consigo fazer o meu primeiro exame com certeza, eu vi a prova do A2, eu acho que eu consigo. A prova do B1 eu não sei, talvez sim, talvez não. Né? Então, se você acha que tem condição de fazer o B1 também, você faça os dois, não há problema algum. Entende? Os dois são realizados no mesmo dia, mas, por exemplo, um vai ser na parte da manhã, outro vai começar na parte da tarde, então dá para fazer. Não são exames longos, esses dois níveis, então é possível fazer os dois juntos, né? Eu já tive alunos que eram muito aplicados e gostavam e entendiam muito bem, e eles fizeram os dois exames de uma vez só e foram aprovados nos dois, tá? Então, essa daqui é a parte para vocês terem acesso aos formulários para inscrição. Aí, uma outra parte que eu gostaria de chamar a atenção de vocês vocês voltem aqui na página de certificados da Catalá, e se vocês estiverem interessados em fazer o nível básico, e vocês querem ter uma ideia de como é a prova, vocês clicam aqui, e aí vai abrir uma página, ó, nível básico A2. Todas as informações aqui se referem a essa prova desse nível. Então, vocês vão ver quais são as áreas que eles avaliam nessa prova, qual que é o peso de cada área e quanto mais ou menos vocês vão gastar para fazer os exercícios dessas áreas. Então, vocês veem que essa prova aqui, ela tem uma duração bem curta, né? Aí descreve exatamente o que eles avaliam em cada área, tá? Deem uma olhada aqui, por gentileza, é muito importante. E se vocês estiverem realmente interessados, não, eu quero fazer essa prova, eu gostaria de ver como é uma prova dessas. Ok, olha, vocês têm modelos de exame aqui, vocês têm 4 modelos diferentes de prova A2, com os solucionários de cada modelo e com os áudios para vocês ouvirem, para poderem fazer alguns exercícios da prova. Então, eu vou consultar aqui o modelo 1. Ok, abriu aqui. Esse é um modelo de exame, tá vendo? É exatamente assim que vocês recebem, certo? Aqui, quando vocês receberem, essa é a primeira página da prova, vocês no dia vão colocar os seus dados aqui, e esse daqui que fala CODE, é um código que o sistema gera quando vocês fazem a inscrição. Então, vocês vão identificar o código aqui. Então, veja, aqui está descrito cada área da prova, o tempo que vocês vão levar em cada área e o total que vocês vão levar para fazer essa prova escrita, tá? O exame individual de expressão oral, ele leva aproximadamente 10, 15 minutos, porque são várias perguntas, não é uma coisa assim direta, tal. Porém, ele não é feito no mesmo dia, muitas vezes, tá? A gente combina isso depois, caso a caso. Então, continuando, começando aqui a prova, vocês veem todos os exercícios. Vocês podem imprimir, vocês podem fazer esses exercícios. E aí vocês vão comparar com o resultado que é dado no outro arquivo, e vocês vê o que vocês acham, né? Uma coisa que é muito importante sempre, que eu costumo falar, e às vezes eu vejo as pessoas, às vezes, errarem por falta de atenção na leitura do enunciado, ok? Então, isso é muito típico, principalmente na parte oral. Ó, essa daqui é um exemplo de prova oral. Então, você vai fazer uma entrevista
com a pessoa que está se candidatando, né, a fazer a prova. E a parte A da prova, ela é uma conversa assim informal que você faz com a pessoa e você vai fazendo. O entrevistador tem várias perguntas já determinadas que ele tem que fazer, nada muito difícil, né? Então, essa primeira parte é mais tranquila. A segunda parte da prova, o que acontece? Você tem várias situações cotidianas, básicas, simples, do dia a dia, que são colocadas para você e você tem que reagir a essas situações como se você estivesse vivendo elas naquele momento, tá? Então, olha, situação 1. No trobes gaire bé e el teu veí té la música massa forta i et molesta. Vas a casa seva. Explica-lhe què et passa e demana-lhe uma solução. Então, gente, eu vejo muita gente aqui que, inclusive, fala muito bem, é muito articulada e perde pontuação, por quê? Porque, de repente, a pessoa explica muito bem o que está acontecendo com ela, sabe? Verbaliza muito bem isso, mas esquece dessa segunda parte aqui, ó, tá vendo? Então, sempre que você tiver uma questão onde você tem uma tarefa e, ó, então você tem que, além dessa tarefa, você tem que fazer a segunda tarefa. Então, aqui você tem que pedir uma solução, você tem que propor uma solução para aquilo que te incomoda, tá? Então, vejam essa outra aqui. Acabas de arribar a uma ciutat on passaràs uns dies, has de buscar alojamento. Vas a l'oficina d'informació turística. Explica quin tipus d'alojamento busques e per quant de temps. Então, não basta só você verbalizar muito bem essa primeira informação. Você também tem que verbalizar essa outra, tá? Então, dica que eu dou a vocês: baixem o nível da prova que interessa, façam a prova inteira, escrevam, mesmo que aqui for oral, escrevam o que você vai responder oralmente. E depois de feita a prova, vocês descansem uma meia hora, uma hora, aí vocês voltam, vocês pegam o que vocês escreveram de resposta, né? Ou, tipo assim, o que vocês dariam de resposta, e vejam se aquilo corresponde a tudo que é perguntado, tá? Então, assim, a dica maior que eu dou é essa: leiam muito bem e entendam muito bem o que é pedido em cada exercício. Na parte escrita também. Muitas vezes você tem um exercício que fala: complete com os pronomes do quadro quan calgui, quer dizer, quando seja necessário, nem sempre é necessário. Então, assim, muita atenção. Eu diria assim que a taxa de sucesso de vocês nas provas aumenta extraordinariamente quando vocês conseguem interpretar e entender tudo que é pedido no exercício, ok?